Olá e seja muito bem-vindo aqui ao canal do YouTube do Conquiste Seus Sonhos. Sou o professor Heitor Grelo e estou aqui para te ajudar, dessa vez, fazendo um modelo de redação. É verdade, uma de nossas alunas, a Sandra Oliveira, ela pediu: Heitor, dá para fazer uma redação aí na prática, mostrar para a gente, de repente ligado ao tema aí da Covid-19, né, que pode ser até um tema recente? Tranquilo, ó, eu disse para ela, pode ser que caia esse tema? Até pode, tá? Mas não necessariamente. Por ser mais óbvio por tudo que aconteceu no último ano, provavelmente eles vão falar de outro tema, mas pode ser que caia isso, vai saber. Pelo sim, pelo não, eu vou ensinar para vocês, em vez de fazer aquilo que eu fiz na aula, pessoal, de explicar as regras e depois mostrar na prática como é que se faz uma redação, tá? Eu vou fazer o contrário, eu vou mostrar a redação e vou ensinar aqui as regras. Lembrando, hein, não me vai copiar essa redação exatamente no dia da sua prova, mesmo que seja o tema da pandemia, tranquilo? Então, pessoal, vamos ficar atento, anota tudo no seu caderno, que eu vou explicar como que o corretor analisa uma redação do Enseja, tá? Vou mostrar isso na prática. Lembrando que aqui em cima eu tenho uma playlist escrita Redação, onde fala tudo sobre redação, então se você precisar saber mais sobre isso, é só clicar aqui na playlist. E também, nesse modelo aí que eu fiz aí na playlist de linguagens, códigos, suas tecnologias, a aula 17, 18, 19 e 20 aborda especificamente sobre redação. Então são quase aí 2 horas só falando de redação, tá? Então não é apenas nessa aula, mas ela pode ser um norte, um guia para você que quer saber melhor como é que funciona, tá? Então eu já fiz essa redação, pessoal, e na folha oficial eu fiz o rascunho primeiro, é importante falar, e depois eu passei para a folha oficial. Na folha oficial deu exatamente 30 linhas, tá bom? Sendo ali mais ou menos ali umas 6 linhas por parágrafo, tá? Eu fiz 5 parágrafos, o primeiro de introdução, 3 de argumentação e 1 de conclusão. 6 vezes 5, 30, tá? Deu exatamente 30 linhas. Você vai ver que aqui as linhas, ela dá um pouquinho mais porque eu estou numa lousa e não na folha, tá? Então na hora que eu passo da folha para a lousa, eu tenho que encurtar um pouquinho o tamanho das linhas para que vocês também possam ver, tranquilo? Então eu vou ler primeiro esse parágrafo inicial para vocês. Então vamos lá. Atualmente no Brasil, presenciou-se um período pandêmico que fez alterar muitos parâmetros que tínhamos como sociedade, afetando a população em diversas áreas, causando não apenas desemprego, como também muitas fatalidades. Hoje vivenciamos um novo normal e é necessário estarmos atentos a esta nova realidade. Primeira coisa que eu quero falar para vocês. Heitor, a redação ela tem que ser letra cursiva ou pode ser em letra bastão que nem você fez? Tanto faz, o corretor não está nem aí. O que ele quer saber? Primeiro, né, se no seu tipo de letra ele está legível, ou seja, se ele consegue ler sem dificuldade, esse é o primeiro ponto. Segundo, não importa o tipo de letra, mas as letras têm que ser reconhecidas, especialmente separando uma palavra da outra e letra maiúscula da letra minúscula. Então, por exemplo, olha, no meu caso, eu sempre começo o parágrafo com letra maiúscula e com espaço aqui do parágrafo inicial. Tranquilo? Brasil. Brasil é um substantivo próprio, um nome de uma região, de um país. Portanto, letra maiúscula. Está vendo que essas letras são maiores do que as outras? Beleza. Então, a corretora vai analisar como letra maiúscula. Então, sem problema nenhum. E tem um espaçamento entre palavras. Então, está valendo. Pessoal, é isso que o meu corretor quer saber. Segundo ponto que você vai ter que ver na sua redação. Aquilo que tem acento se está de maneira correta. Então, por exemplo, período, o acento, tranquilo, pessoal. Pandêmico, proparoxítona, tem ali o acento também, tranquilo. Parâmetros, tem acento, circunflexo, beleza. Tínhamos outra proparoxítona, a antepenúltima, toda palavra que é antepenúltima, do final para o começo, ela sempre vai ter acentuação. Áreas, tá bom? E também, quer ver, aqui, também, lembrando, hein, última sílaba terminada em A e O, seguida não de S em OEs, sempre vai ser acentuado. O E, né, que também tem acento, tá? Necessário, tá bom? Isso tudo o teu corretor vai ver. Depois, a questão da pontuação, tá? Você vê que eu coloquei uma vírgula aqui, dando pausa. Então, atualmente no Brasil presenciou um período pandêmico que fez alterar muitos parâmetros que tínhamos como sociedade. Vírgula, afetando a população em diversas áreas, causando não apenas desemprego, como também fatalidades. Então, as vírgulas empregadas de maneira correta, tá bom? Explicando. E na pontuação, eu coloquei um ponto final
Depois eu continuei na mesma linha. Você vê que aqui não tem espaço. Por quê? Tudo isso aqui é um parágrafo só. Depois do ponto final, sempre letra maiúscula, tá bom? Então, sempre letra maiúscula para começar. E ponto final para encerrar o parágrafo. Até aqui, pessoal, é isso que o seu corretor vai ver, tá? Depois, o que ele quer saber? Isso aqui, pessoal. Isso aqui tudo a gente vai chamar de introdução, tá bom? Introdução, beleza? O que ele vai esperar que você fale na introdução, pessoal? Primeiro ponto, que você aborde o tema. O tema dessa redação que eu fiz é sobre a Covid-19 no tempo atual, tá bom? Então tem que falar da Covid aqui. Eu falei período pandêmico, tá bom? Falei, olha só, a expressão novo normal é interessante. Por quê? Porque demonstra que eu estou atento às notícias de tudo que eu estou vendo. O seu corretor vai ver, ele sabe do assunto, tá bom? Ele está estudando sobre isso. Outro ponto, você não pode se aprofundar na redação, na introdução, porque eu começo atualmente no Brasil nesse seu período pandêmico. Falei, olha, existe uma pandemia por aí, tá bom? Que fez alterar muita coisa na nossa sociedade. Eu falei exatamente o que alterou por enquanto? Não. Eu falei como que alterou, o que aconteceu? Também não. Eu apenas citei. É isso que você vai fazer na sua introdução. E aqui, pessoal, eu apenas cito aquilo que eu vou desenvolver nos parágrafos de argumentação. Então, presta atenção. Afetou em diversas áreas, causando não apenas desemprego, ou seja, eu vou depois desenvolver aqui embaixo alguma coisa relacionada à questão do emprego, do desemprego, emprego formal, emprego informal, tá bom? Se o desemprego está aumentando ou não. Eu disse como que esse desemprego está atualmente? Eu falei que aumentou, diminuiu? Não, eu falei que está causando desemprego. Apenas citei, tá bom? E como também muitas fatalidades, ou seja, eu vou ter que falar da questão da mortalidade que o Covid dá, ou então, de repente, das doenças relacionadas. Mas eu disse como que acontecem as fatalidades? Eu me aprofundei? Não, eu apenas citei, tá? E é necessário estarmos atentos a esta nova realidade. Ou seja, você vê que é bem genérico, bem superficial, mas eu não me aprofundei. No papel, 6 linhas, tranquilo? E mais um ponto, hein? Comecei já com atualmente no Brasil, tá bom? Um parágrafo introdutório bem genérico que funciona bastante. Aliás, funciona para tudo, né, pessoal? Funciona também, inclusive esse começo de redação aí para Enem, para Enseja, para vestibular, para concurso público, para tudo, tá bom? Em todo lugar você precisa fazer redação. Então, isso é o que eu preciso fazer na minha introdução. Até aqui, tranquilo, né? No meu segundo parágrafo, pessoal, eu tenho que fazer o primeiro parágrafo de argumentação. Então, aqui eu vou ter que falar de um ponto e vou ter que me aprofundar, tá? Vou ter que escolher um tema que eu vou desenvolver. Na sua prova, você vai ter texto de apoio que pode te dar algumas dicas, mas nunca copie do texto de apoio. Eu já disse várias e várias vezes. Pessoal, parágrafo, espaço, sempre para começar, letra maiúscula. Tá. O que eu tenho que fazer, Heitor? No comecinho do segundo parágrafo, você tem que usar o seu conectivo. E eu ensinei para vocês a técnica do EPA. EPA. Segundo parágrafo, em primeiro lugar. Terceiro parágrafo, posteriormente. E o quarto parágrafo, ainda é possível. Em primeiro lugar, posteriormente e ainda é possível. Então, em primeiro lugar, a gente vai começar aqui, em primeiro lugar, um conectivo. Por quê? Porque ele vai ligar a minha introdução ao meu primeiro parágrafo de argumentação. Tranquilo até aqui? E aqui eu escrevi o seguinte, eu vou continuar depois na outra lousa porque não tem espaço, tá bom? Mas eu escrevi, olha, em primeiro lugar, a presença da Covid-19 fez com que muitos empregos formais e presenciais fossem encerrados, abrindo caminho para o trabalho informal, ou seja, sem carteira assinada. Pausa, vamos pensar um pouquinho. A presença da citei pela primeira vez, Covid-19. Eu falei antes que era pandemia, agora já estou me aprofundando. Eu estou falando qual é a pandemia. Começa o primeiro ponto de eu querer aqui me aprofundar, tranquilo? E aqui eu começo a falar da questão do desemprego. Lembra que eu citei a questão do desemprego aqui? E aqui eu estou explicando, por isso que tem um parágrafo de argumentação. O que eu estou falando aqui? Que muitos empregos formais e presenciais fossem encerrados, ou seja, muitos trabalhos onde a pessoa tinha que se deslocar até aquele local fisicamente foram encerrados.
E eu também falei que foram encerrados os trabalhos formais, ou seja, aqueles relacionados à carteira assinada, tá bom? Tá? E aí eu falo o seguinte, que muitas pessoas tiveram que, de alguma forma, se adaptar a esta nova realidade, ou seja, abriram ali muitas formas de trabalho informal. E eu explico, olha só que nível de aprofundamento aqui que eu faço. Ou seja, o que é um trabalho informal? É aquele que não tem carteira assinada. Eu estou mostrando para o meu corretor que eu sei daquilo que eu estou falando, tá? Outra coisa que é muito importante, releia, antes de passar para a folha principal, releia sempre o seu parágrafo. Para quê? Para ver se não tem nenhuma palavra repetida. Você reparou que eu nunca repito de uma linha para outra nenhuma palavra? Pois é, mas na primeira vez que eu fiz, eu repeti várias vezes Covid-19. Então, o que aconteceu? Eu tive que substituir uma ou outra vez por pandemia, ou então substituir pela palavra vírus, tá bom? Eu vou citar, você vai ver nessa redação aqui, eu acho que uma ou duas vezes só a palavra Covid-19, tá bom? No resto, eu sempre substituo por sinônimos. Isso você tem que fazer com todas as palavras, tá? Evita de repetir, tá bom? E ó, abrindo o caminho para trabalho informal, ou seja, sem carteira assinada, e fazendo com que muitas pessoas alterassem as suas, e a gente vai continuar depois na próxima lousa, tranquilo? Continuando, alterando suas funções laborais, ou seja, relacionadas ao cotidiano, ao meio de trabalho. Só que eu não repeti de novo as expressões meio de trabalho, eu falei funções laborais, tá vendo? Troquei de novo por um outro sinônimo. Além de fazer com que muitas empresas e trabalhadores, ou seja, estou me aprofundando, pessoal, agora eu vou falar do ponto de vista de trabalho, mas da empresa e dos funcionários, atenção, optassem pelo trabalho online. Primeiro, eu estou falando que tantas empresas como os trabalhadores podem optar. Eu estou falando que eu conheço das leis atuais e sei que essa opção existe hoje em vários países, tá bom? Mas ela não é obrigatória, as pessoas não são obrigadas a trabalhar de maneira online. É uma opção que pode vir tanto da empresa quanto dos trabalhadores, tá bom? Ou seja, eu estou falando que existe essa realidade, estou mostrando para o meu avaliador que eu conheço desse cotidiano, tá? Aumentando a produtividade e diminuindo os custos envolvidos para ambos. O que eu estou dizendo aqui para o meu corretor, pessoal? Que ó, é o seguinte, que muitas vezes quando eu estou trabalhando de maneira online ou da minha casa, a produtividade daquele funcionário pode aumentar devido, justamente à qualidade do trabalho, ao conforto, ao foco que muitas pessoas têm em casa. Então, a produtividade, segundo a minha argumentação, do meu ponto de vista, é que ela pode aumentar quando eu estou trabalhando de casa, tá? E também que pode diminuir os custos envolvidos para ambos. Heitor, como assim para ambos? Tanto para o trabalhador quanto para a empresa. Ou seja, do ponto de vista da empresa, diminui os custos, porque quando eu tenho um trabalhador numa empresa fixa, ele está gastando mais a energia da empresa, está gastando mais papel, está gastando mais os eletrodomésticos ali envolvidos, ele está gastando também alguma coisa, mesmo que residual. Dentro de uma empresa, como eu tenho 100, 200, 300 funcionários, esse número aumenta bastante. E também diminui os custos para o trabalhador, Muitas vezes, por exemplo, relacionado à alimentação, que todo dia tem que se gastar, principalmente aqueles que não recebem vale alimentação. Também a questão do transporte, muitos ali gastam muito no ônibus, no Uber, ou então mesmo na gasolina, quando você tem carro. Então, estou dizendo, olha, você vai diminuir esses custos, porque agora você vai trabalhar de casa, então você não vai ter. Tranquilo? Então, dessa forma, pessoal, a gente encerra de novo, com 6 linhas, o meu primeiro parágrafo de argumentação, ou seja, o meu segundo parágrafo da minha redação. Falei sobre a questão do trabalho, daqueles que estão envolvidos, mas sempre relacionados à questão do Covid. Não fugir do tema. Agora, pessoal, vou começar o meu segundo parágrafo de argumentação, ou seja, o meu terceiro parágrafo da minha redação. Lembrando que eu vou fazer 5, tá bom? E o terceiro está todo aqui. E eu vou ler primeiro e depois a gente vai explicar. Lembrando, eu esqueci de falar antes, devia ter falado, mas nunca é tarde. Eu coloquei título na minha redação? Negativo. Até hoje o Enseja nunca pediu. Você só coloca título na sua redação se estiver expressamente escrito. Isso serve para qualquer concurso, para qualquer prova, para qualquer coisa que você for fazer. A redação do Enseja, ela nunca pediu. Portanto, você não coloca. Se justamente no ano que você for fazer a prova de redação estiver escrito
escreva um título. Aí você escreve, mas nunca apareceu, tá bom, pessoal? E caso isso aconteça, você vai escrever o título na primeira linha e o texto logo na linha de baixo, sem pular a linha, tá? Mas isso não acontece. Outra coisa, Heitor, eu escrevo aonde? Eu tenho que pular uma linha antes de começar a redação? Negativo, você já começa direto na primeira linha, tá? Na folha oficial, ok? Então, esse meu parágrafo, no terceiro parágrafo, vai estar escrito assim. Posteriormente, é importante destacar que, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, mais de 15 milhões de pessoas morreram devido ao vírus Covid-19 ou em decorrência de problemas de saúde ligados a ele. O Brasil possui números proporcionais mais altos que outros países, muito devido à negação de muitos para a vacinação, que é um elemento essencial de prevenção para a doença. Primeiro ponto, né? Letra maiúscula, espaço do parágrafo. Outra coisa, comecei com um conectivo. Lembra a técnica do EPA? Em primeiro lugar, posteriormente e ainda possível. Então, usei o posteriormente aqui. Então, eu falei, posteriormente, é importante destacar que, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, pausa que eu quero te falar o seguinte. Isso aqui, pessoal, a gente chama de exáfora. Então, o que é uma exáfora? É quando eu utilizo um argumento para reforçar a minha ideia, o meu ponto de vista, eu vou trazer uma organização de referência, tá bom? E para falar, olha, não sou eu que estou dizendo não, tá? Quem está dizendo é a Organização Mundial da Saúde, ou seja, eu utilizo sempre uma instituição de referência. Mas, pessoal, presta atenção. Para isso aqui funcionar, primeiro, tem que ser uma organização extremamente reconhecida. Eu sugiro sempre 2 ou 3, vai. Organização Mundial da Saúde, a ONU também, né? OMS é a Organização Mundial da Saúde. Organização das Nações Unidas, ou seja, da ONU, tá? Ou então mesmo algum dado do IBGE, tá bom? Algum dado, de repente, falando sobre o Brasil. Só que é o seguinte, esse dado que você vai utilizar aqui, ele tem que ser amplamente reconhecido. Você não pode inventar um dado, tá bom? Ele tem que ser um dado recente, atual e que seja amplamente conhecido. O que eu trouxe aqui, falando desses 15 milhões, foi notícia em todo lugar, é recente, é atual. Ou seja, eu estou mostrando no meu corredor que eu estou estudando, que eu estou lendo, que eu sei sobre esse tema, tá bom? E eu estou trazendo um dado de reconhecimento público e notório, que todo mundo sabe, e também trazendo uma referência muito importante, que é a OMS, tá bom? Então não é o Heitor que está falando, é a OMS, tá bom? Então eu estou defendendo meu argumento através desse ponto de vista, tá bom? E aí eu digo que mais de 15 milhões de pessoas morreram devido ao Covid-19 ou em decorrência de problemas de saúde ligados a ele. E aí eu tenho que trazer para o meu tema, né? Ou seja, eu estou falando do Brasil e a Covid atual. Então, o Brasil possui números proporcionais mais altos que outros países. Isso é um fato, isso é verdade. E aqui eu coloco um dos motivos, tá bom? Ou seja, eu tenho que me aprofundar, eu tenho que falar o porquê disso, tá? Porque muitos devido à negação para a vacinação. Lembrando, o tema de vacinação é um tópico de ciências da natureza e suas tecnologias. Eu tenho que mostrar no meu corretor que eu estou estudando, pessoal, que eu sei sobre o que eu estou falando. E o que a gente falou em aula? Que a vacinação é uma prevenção para a doença. Lembra disso? Pois é. E se você coloca isso e liga um tema que você está estudando dentro da sua redação, a sua nota sobe. E esse é o nosso objetivo, tá? E aí eu falo que a vacinação é um elemento essencial de prevenção para a doença, tá? Ou seja, eu estou mostrando que eu sei sobre a vacinação, que eu sei sobre essa questão do Covid, que eu estou estudando esse tema, inclusive, em outros eixos, tá? E aí você liga o eixo de ciência da natureza e suas tecnologias com o eixo de redação, que está em linguagens, códigos e suas tecnologias. E isso você demonstra para o seu corretor, tá? Outra coisa que eu quero falar. Pessoal, não tem espaço? Separa em sílaba, tá bom? Não tem espaço, separa em sílaba. Não fica apertando as letrinhas não, tá? Que ele vai descontar nota. Então, você tem 30 linhas, aproveita, tá? Mas separa a sílaba de maneira correta, coloca o tracinho no meio e continua sempre na linha de baixo, sem deixar espaço. Tranquilo? Isso também é muito importante de ser dito, tá? Outra coisa, eu não estou abreviando nada, tá? Em vez de muito, eu não estou escrevendo muito, MTO, tá? Em vez de... eu não estou abreviando nada, tá? Repara, Organização Mundial da Saúde, eu podia pôr só as iniciais, né? Organização Mundial da Saúde, mas eu não estou fazendo isso, eu estou escrevendo tudo. Nunca abrevia na sua redação, tá?
Quando você vai escrever em primeiro lugar, escreve a palavra primeiro, não coloca primeiro lugar, tá bom? Não abrevia, não coloca gíria, tá? Evita de colocar na sua redação eu acho, talvez. Você tem que mostrar convicção na sua redação, no seu tema, porque é muito importante, tá bom? Então, pessoal, aqui fica o nosso segundo parágrafo de argumentação, onde eu estou relacionando, ou seja, no terceiro parágrafo da redação, onde eu estou relacionando a questão da Covid-19 com problemas de saúde e a importância da vacinação, tá? Estou definindo o meu argumento e colocando um tema bem importante, tá bom? Esse é um argumento bem forte, bem importante, que faz eu aumentar ainda mais a minha nota da redação. Vamos continuar na próxima lousa. Então vamos agora para o nosso quarto parágrafo, ou seja, o terceiro parágrafo sobre argumentação. A gente já falou, né, em um deles sobre a questão do trabalho formal, do trabalho informal, o segundo da importância da vacinação e nesse terceiro, vamos lá ver. Lembra? Começamos pela EPA, em primeiro lugar, posteriormente e ainda é possível. Então, terceiro parágrafo de argumentação, quarto parágrafo, vamos começar. Conectivo, ainda é possível. Ainda é possível destacar que, além dos sintomas a curto prazo que a doença possa trazer, ou até mesmo o risco do falecimento, em especial aos mais idosos, cientistas alertam para o perigo da Covid longa, onde mais de 200 sintomas podem estar relacionados às pessoas que já tiveram o vírus. Muitos deles, inclusive, podem durar para o resto da vida. Aqui, pessoal, eu trago várias coisas importantes. Primeiro, eu simplesmente cito sobre a questão que a doença pode trazer vários riscos, etc. e tal, até mesmo a questão, né, da morte e tudo mais. Porém, eu também falo isso aqui, ó, principalmente aos mais idosos. Ou seja, eu estou trazendo uma informação, ou seja, de algo que eu sei através das pesquisas, através do estudo, da dedicação. Tá? Eu estou mostrando no meu corretor que eu sei, olha, os idosos tem uma taxa de mortalidade mais alta do que os jovens, tá bom? Eu estou mostrando mais um dado científico para o meu corretor, tá? Além de toda a questão da correção gramatical, de não repetir palavras, de pontuação e tudo mais, como a gente já falou, tá bom? E outra coisa, agora o meu argumento é o terceiro ponto falando dessa questão da Covid longa. Falando, olha, o risco do Covid não é apenas na doença em si, né? Muitas pessoas realmente continuam com a taxa de vírus sempre muito elevada, mesmo passando 6 meses, 1 ano, 2 anos da Covid, né? E que hoje também eu trouxe mais um dado oficial, que a gente sabe que essas pessoas que têm Covid longa, pelo motivo que ainda não sabemos, podem apresentar mais de 200 sintomas. Mais uma informação que também é de cunho coletivo e também público, tá? E esses sintomas, alguns deles duram pouco tempo, mas outros podem durar para o resto da vida, tá bom? Eu não me aprofundo exatamente quais são os sintomas. Por quê? Porque a gente ainda não tem dados científicos para isso. Então, muito cuidado. Você só traz as informações que os cientistas colocam com certeza, tá? Aqueles que ainda estão em pesquisa, podem ser que... Aí você não coloca na sua redação. Por quê? Porque na minha redação eu não posso colocar termos que eu acho, que talvez. Essas expressões não podem acontecer, tá bom? Então a gente só traz informações até aqui, tá? Porque mais do que isso ainda está em pesquisa, tranquilo? E essa é a linha que você tem que seguir na sua redação. Então, no primeiro parágrafo argumentativo, falamos sobre a questão do trabalho. No segundo, a gente falou, né, sobre a questão da Covid, da importância da vacinação. E do terceiro, sobre a questão da Covid longa. Beleza? Olha, tá arrumadinho, muito bem feito. Agora, pessoal, nesse quinto parágrafo é onde a maioria das pessoas erram. E posso te falar, é aqui que o seu corretor vai tirar mais notas. Sabe por quê? Porque geralmente hoje você já está cansado. Tá? Então, muitas vezes você quer fazer um parágrafo mais curto, onde você não conclui exatamente como o seu corretor quer, ou então, né, você acaba sem querer passando errado para a folha da redação principal. Isso acontece muitas vezes, porque você já está cansado. Então, aqui que você tem que redobrar sua atenção para não perder nota. Tem gente que reprova na redação, pessoal, nesse parágrafo. Então, preste atenção em tudo aquilo que eu vou fazer e toma nota no seu caderno. A gente vai começar simplesmente com a expressão conclui-se que, sempre, sempre, sempre. E aqui, o que a gente tem que falar? Primeiro ponto, a gente tem que citar o tema principal novamente. Aquele tema que a gente falou na introdução, a gente vai ter que falar aqui, tá bom? O que é?
Covid-19 no Brasil. Já vou meter Covid aqui para não ter erro, tá? Essa é a primeira coisa que o corretor vai ter. Segundo ponto, ele quer ver, pessoal, se você vai dar alguma solução ou alguma resposta para tudo aquilo que você comentou. Ou seja, tem que dar uma resposta à questão do trabalho, sobre a questão da vacinação e também sobre a questão, né, da Covid longa e dos sintomas. Eu tenho que dar uma resposta, uma alternativa, alguma coisa que alguém tenha que fazer para melhorar essas ações, tá bom? Eu não tenho que dar a solução mágica, mas eu tenho que indicar o caminho. E eu fiz da seguinte forma, olha, conclui-se que a Covid-19 alterou muito a rotina da sociedade, não apenas a brasileira, como a mundial. Os meios trabalhistas, aquilo que a gente falou no segundo parágrafo, olha só, foram mudados. E aí que eu trago a solução, presta atenção. E cabe às empresas e ao governo com o G maiúsculo, porque eu estou falando do governo que lidera, tá? Do governo federal e tudo mais, tá? Adaptarem-se a esta realidade do meio virtual, tá? E também do trabalho informal. Então eu falo, olha, o meio virtual é uma realidade, tá? E o trabalho informal também é. Então cabe sim, né? Justamente que através de apoios e criação de leis, então eu falo como? Dando apoios, criando leis, ou seja, legislando conforme deve ser, né? Para quê? Para proteger a população, tá? Então eu trouxe uma solução daquilo que eu falei. Eu não falei lá em cima, eu falei aqui a solução. Repara a diferença? Tem mais. Além disso, é essencial que os brasileiros, aqui eu vou arrematar a solução para o segundo e para o terceiro parágrafo, que os brasileiros tenham consciência do perigo do vírus. Eu não repito o Covid-19 porque eu já usei aqui em cima. Presta atenção, tá? E das suas consequências. Ou seja, eu falo, olha, o vírus é perigoso e ele pode trazer consequências, seja ele a curto prazo ou a longo prazo. E não falo aqui. Reparou? Através de campanhas públicas, aqui eu estou mostrando a solução. Ou seja, através de campanhas públicas, as pessoas podem se conscientizar, tá bom? Em incentivo à vacinação, rematando de novo o tema da importância da vacina. Pois, e aqui você tem que finalizar, pessoal, de um jeito que o seu corretor fique, uau, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer aqui? Pois, afinal, o período pandêmico, lembra que eu falei na primeira linha, eu comecei com o período pandêmico? Então, é como se eu estivesse amarrando o final com aquilo que a gente começou. O período pandêmico ainda não acabou e não sabemos se o pior já passou. Tá bom? Então, um finalzinho assim dramático, mas não muito. Tá bom? Simplesmente para o redator acabar falando, nossa, muito bem, gostei aqui da finalização. Tá? Mas principalmente, além desse finalzinho aqui, você tem que citar o tema da introdução, tá? E também, essencialmente, colocar uma solução para tudo aquilo que você argumentou. Pessoal, é assim que a gente faz uma redação modelo aí para a sua prova do ensino, tá? Lembrando, né? Não me vai fazer igual, não vai decorar isso aqui porque não funciona, tá? Você tem que usar as tuas palavras e os teus conhecimentos para fazer. É apenas um norte, um guia para você se orientar, tá? Lembrando que eu explico com mais detalhes nas aulas 17, 18 e 19 e 20 aqui de linguagens, códigos e suas tecnologias. Então dá uma olhada lá na aula, também tem a playlist de redação onde eu tenho várias dicas lá para vocês. Qualquer dúvida, você já sabe, né? No WhatsApp pessoal, tá aqui embaixo na descrição. Lembrando, caso você queira, olha só, eu tenho aqui na descrição aqui desse vídeo também um modelo, aqui um guia, um norte para você fazer as suas redações, tá? Então eu tenho 3 propostas, 5 propostas e 10 propostas de redação para você, onde você, uma vez que adquirir esses módulos, né, você pode enviar para mim e eu posso fazer as correções, todos ligados aos temas sociais. E eu tenho certeza que um desses temas que eu fiz aqui para vocês é que vai cair na sua prova, tá? Então, é só treinar, é só fazer e depois me enviar, tá? No meu WhatsApp ou no meu e-mail, tá bom, pessoal? Boa sorte na sua prova do Enseja, tá? Posso te pedir, não esquece, hein? Dá o like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo o máximo possível. Lembrando, Estações é o único canal no YouTube que faz 100% de aulas gratuitas em cima do seu edital para a sua aprovação. Bacana, né? Muito obrigado, pessoal, por todo o apoio que vocês estão dando e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Boa sorte na sua prova do Enseja. Até a próxima. Tchau, tchau.